Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um painel do AgroLab Sebrae. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco do bioma amazônico, da importância da inovação para o agro brasileiro. Inovações no agro, no Vale do Silício. Nós temos aí uma importância tão grande do agronegócio, né, não só para a produção externa de alimentos, mas também pujante na produção interna. Nós somos grandes consumidores internos que geram emprego, geram renda para diversos produtores rurais, seja ele pequeno, médio ou grande, com produtos diferenciados, que geram oportunidades em toda a cadeia de valor de alimentos e bebidas. Mas isso não é por acaso, isso acontece porque tem muita tecnologia no campo. E hoje nós queremos falar um pouco sobre essa inovação, sobre as tecnologias, sobre esse ambiente ecossistêmico que tem impactado o agronegócio e falar um pouco da realidade do Vale do Silício. Então nós convidamos aqui o Maurício Benvenuti, ele é sócio da Starse, ele é autor do livro Incansáveis, já foi ex-sócio da XP Investimentos e tem uma grande experiência nessa questão da inovação. E também vamos falar um pouco também com o Felipe Gianetti, ele também é sócio da Starse, ele é pós-graduado na Universidade de Berkeley e também mora no Vale do Silício e hoje trabalha muito com o fortalecimento de ecossistemas de inovação. Então, Maurício, Felipe, sejam bem-vindos. A palavra está com você, Maurício. Vamos começar contigo um pouco, ok? Maravilha, Vitor. Olha, que prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vive, do que a gente aprende, Vitor, morando numa das regiões mais inovadoras do mundo, que é o Vale do Silício, com uma instituição que tanto colabora com o nosso país, que é o Sebrae. Enfim, eu tenho uma relação muito próxima com o Sebrae desde adolescente, já fiz vários cursos de capacitação e realmente é de tirar o chapéu o trabalho que vocês fazem, Brasil inteiro, né, disseminando conhecimento e capacitando os brasileiros e brasileiras para poderem desempenhar com mais propriedade as suas funções, as suas atividades, independente dos setores da economia. Então, para a gente aqui é uma grande honra. E é um prazer imenso, Vitor, estar aqui falando sobre o setor de agro, porque meu vô, falecido vô Oswaldo, vô de bigode, né, era fazendeiro, tinha uma fazenda no Mato Grosso do Sul, na cidade de Jardim, e eu ia todas as minhas férias, eu ia passar 30 dias, desde que eu tinha ali 6, 7 anos de idade até os meus 15 anos, eu fiquei muito próximo do setor de agro e conheci muito do setor de agronegócio pelo meu vô. Então, é muito bacana poder estar aqui hoje falando sobre as inovações do setor de agro, um segmento que fez bastante parte da minha vida, principalmente na minha adolescência. Vitor, eu acho que dá para, antes de a gente começar aqui o assunto, acho bacana aqui o nosso Gianetti, italiano, Felipe Gianetti, que fala direto do Vale do Silício, também já dá as palavras iniciais aqui, hein, Gianetti? Tudo bem? Não tão mais italiano que Benvenuti, né? Acho que Benvenuti, Gianetti, todo mundo. Bom, muito legal a introdução que o Maurício, faço das palavras do Maurício as minhas também, né? Desde quando eu estava lá na faculdade, no interior de São Paulo, desde que eu trabalhava lá na empresa júnior da universidade, enfim, o Sebrae já era muito presente, né? Eu lembro que eu ouvia falar muito do Sebrae, como eu estudei economia, o Sebrae ia muito na universidade também, ajudar as pessoas do interior, enfim, então é uma honra imensa agora a gente estar aqui compartilhando tudo aquilo que a gente vive aqui no Vale, tudo aquilo que a gente tem de experiência
né, com vocês do Sebrae, que sempre foram uma referência para mim, para o Maurício e para todos nós que estamos aqui. Falar de agro, para mim, é um pouquinho diferente do que para o Maurício, porque antes de me mudar aqui para o Vale, eu confesso que eu tive pouquíssimo contato com o agro, né? Eu estudei negócios, estudei economia. Quando me mudei aqui para o Vale, eu vim estudar marketing numa das melhores universidades dos Estados Unidos e do mundo, né? E eu acho que pouquíssimas pessoas que vêm para o Vale vêm para cá achando que o Vale é tão importante e vai transformar tanto esse setor que é o agro da forma com que a gente conhece hoje, né? Mas nos últimos anos, né, nos últimos quase 4 anos que eu moro aqui, esse foi um dos setores que eu mais me aprofundei. Por quê? Porque, sem dúvidas alguma, é o setor mais importante do Brasil, representa quase 1/3 do nosso PIB, né? E quando a gente vê tudo aquilo que está sendo construído aqui, dentro de garagens hoje, mas bilhões de dólares sendo investidos em tecnologias que podem romper, né, com aquilo que a gente conhece hoje, né, de tecnologia de alimentos e agronegócio, de fato a gente se sente, né, na obrigação de entender isso profundamente e compartilhar com vocês aí do Brasil, com todo mundo que de alguma forma atua nesse setor, porque a gente sabe o quão bem a gente faz isso e a gente precisa continuar fazendo tão bem ou melhor do que a gente faz hoje. É isso aí. E acho que assim, você que está nos vendo agora, você pode estar pensando o seguinte, né? Caramba, mas Vale do Silício, pelo que eu sei, é aquela região lá que está o Google, o Facebook, a Apple, o computador pessoal nasceu lá, Netflix, Tesla, HP, Intel, os semicondutores, os chips, enfim, o que isso tem a ver com o agronegócio? Caramba, a gente está aqui, né, o segmento A tem muito a ver, mas muito a ver. A gente vai falar aqui sobre inúmeras inovações que estão surgindo no setor de agronegócio, e grande parte delas na cidade onde o Felipe está aí agora. O Felipe fala direto de São Francisco, que é uma das cidades do Vale do Silício. Essa região hoje está sendo um motor, um pulmão para inovações no setor de agro, referência no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, turma, o Vale do Silício é uma região do estado da Califórnia, que é um estado americano, fica na costa oeste dos Estados Unidos. É uma região composta de várias cidades. Quando você escuta Vale do Silício é uma região composta de várias cidades e que a extremidade norte e sul do Vale do Silício são distantes 80 quilômetros, aproximadamente. Então, nesse raio de 80 quilômetros, tem inúmeras cidades, e é nesse raio que as inovações todas que eu falei aqui, Google, Facebook, nasceram. E para vocês terem só uma noção de geografia, ao sul dessa região aqui do Vale, a cerca de 150 quilômetros dessa região, existe uma cidade chamada Fresno. E essa cidade chamada Fresno é uma cidade que serve, entre aspas, de cobaia para todas as inovações que são construídas para o setor agro, na região do Vale, elas são testadas em Fresno. Se você for no Google Maps agora, você vai ver, Fresno fica ao sul do Vale do Silício, e essa é uma cidade agrícola. E é nessa cidade onde as startups, as empresas que usam tecnologias para inovar o setor de agronegócio no Vale do Silício, é nessa cidade chamada Fresno onde elas são testadas. Então, a gente acompanha demais, como Janete mencionou, as inovações do setor agro que acontecem no Vale. Porque o Brasil é muito dependente do agronegócio, o agronegócio é crucial para a nossa economia, então é por isso que a gente aprofunda tanto esse segmento. E segundo, porque o Vale do Silício hoje é uma das referências globais para as inovações do agronegócio. Então, é por esse motivo que a Starse, a gente está atuando no setor agro há muito tempo, dentro das nossas operações do Vale do Silício. E, Janete, eu acho que antes da gente entrar aqui para valer no assunto, é interessante a gente mencionar o seguinte, a Starse, o que é Starse? Né? Starse, somos uma empresa de educação, a gente entende que existe hoje um gap, né, um vácuo entre o que o mercado exige e o que a tradicional academia entrega, em termos de capacitação profissional, e a Starse visa justamente fechar esse gap, fechar esse vácuo, entregando conhecimento, conteúdo, aprendizado de primeira, através dos nossos polos de inovação no Vale, o nosso centro que a gente tem no Vale do Silício, onde a Janete está agora, a gente tem escritório na China, a gente tem atuação na Índia, em Israel, na Europa, em outras partes do mundo. Então, a gente busca pegar o que tem de melhor no mundo, em termos práticos, que está sendo realizado independente do segmento, e levar isso para a nossa economia brasileira. Esse é o nosso objetivo enquanto empresa, através da educação, auxiliar o aprimoramento e a evolução da nossa economia, da economia do nosso país, da economia do Brasil.
É isso, né, Janete? Tem algo a acrescentar? Não, é legal você tocar, né, nisso que a gente acredita ser um gap. Eu acabei de sair de uma outra live que eu acabei de fazer, Maurício, e eu estava comentando nessa live que questionaram sobre lifelong learning, né? E eu falei assim, cara, o que é isso, né? Por que a gente se preocupa tanto com isso agora, né? Né, o que é o lifelong learning? É você nunca deixar de aprender. Ao longo da sua vida, não existe mais os ciclos, né? De, poxa, eu entrei na universidade e aí termino a universidade, agora eu vou pegar esse conhecimento e para o resto da minha carreira eu vou aplicar ele. E eu comentei isso nessa live que eu acabei de participar, que talvez a pós que eu fiz há 2 anos atrás aqui em Berkeley, uma das melhores universidades do mundo, Maurício, pouquíssima coisa que eu aprendi lá eu poderia aplicar no mundo de hoje que já se transformou. Então, acho que você traduziu bem, né, um pouco do nosso objetivo, e esse papo aqui vai ser super bacana para a gente falar, contextualizando, né, um pouco do que a gente está vendo de mais bacana aqui do agro, aqui no Vale do Silício. Muito legal, Maurício e Felipe, muito bom saber que vocês têm essa experiência e a Starse tem esse propósito, né, de levar, aproximar de forma educacional o que tem de inovação, levando, e a gente vê que a necessidade é grande, né, de levar a aplicabilidade do mundo tecnológico para a realidade, no caso aqui do agronegócio que nós estamos comentando, né? Nós temos aí vários desafios, vocês conhecem, né? Não só aí no exterior, mas no país, no Brasil também. Nós temos aí 5 milhões de propriedades, e acho que vocês já têm esses dados, né? 80% mais ou menos dessas propriedades, né? Elas são de até 4 módulos fiscais. Quer dizer o quê? Que são de pequenos e médios produtores, né? Que tem aí de 25 até 200 hectares, né? Em que existem lá produtores, empresários rurais, muitos destes têm baixa escolaridade, muitos desses estão enfrentando vários desafios em regiões no interior do país, do Brasil, e precisam mesmo dessa parte da aplicabilidade da inovação. Como levar isso para eles de uma forma que seja um pouco mais digestível, né? E fazer com que também os filhos desses produtores, né, que a sucessão familiar ocorra de uma forma bem mais fluida, bem mais fácil, né? Que a gente vê vocês dois tão jovens, né? Saíram daqui do Brasil, estão aí no Vale do Silício, estão vendo tanta inovação no agronegócio, então vai ser muito bom esse bate-papo com vocês, para que a gente tenha cada vez mais jovens como vocês, aqui no país, aqui no Brasil, implementando essa inovação, essa tecnologia aqui nos nossos empreendimentos rurais. Então, sejam muito bem-vindos e a palavra está com vocês. Maravilha. Vitor, isso que você falou faz muito sentido, assim, porque cada vez mais o conteúdo, a educação, né, o conhecimento que transforma, ele é importante, é cada vez mais difundido, né? Basta você entrar na internet hoje, você tem uma porta aberta, né, para qualquer tipo de conhecimento, mas o que a gente acredita muito na Starse, teoria é importante, mas a prática, a aplicabilidade, né, assim, transferir o conhecimento da mão na massa para as pessoas, a gente acredita muito nisso, né? E outro ponto, pegando um gancho do que você falou, Vitor, assim, a gente observou, a gente tem inúmeros programas que a Starse realiza no Vale do Silício, onde vão profissionais do Brasil para o Vale, para entender o que está acontecendo no mundo e aplicar no seu setor, no seu negócio, na sua empresa, na sua profissão. E a gente começou a fazer isso em 2015, e de 2016 para cá, ou seja, nos últimos 4 anos, Vitor, a gente começou a observar a presença muito grande de profissionais do setor agro nos nossos cursos. Mas muito grande, tão grande, né, Janete, que a gente criou um programa específico para o setor agro. A gente tem hoje um programa 100% focado no agronegócio, de tão Legal. Importante que é o setor. E de tanta demanda que a gente tinha de profissionais e pessoas que atuam no setor do agronegócio brasileiro pelos nossos programas, a gente tem hoje um programa focado em agronegócio que o Janete ele conduz, e é por isso que o Janete é uma das pessoas que mais conhecem desse segmento e das inovações desse setor no Brasil, porque ele vai a fundo em todas as tecnologias e inovações que estão hoje à beira de transformar o setor do agronegócio, porque ele tem que entregar frequentemente esse tipo de conteúdo para os nossos participantes que vão até o Vale do Silício. Então, enfim, eu só quis frisar que a gente já está atuando nesse assunto aqui há um bom tempo, para os nossos espectadores aqui entenderem um pouquinho como a Starse está envolvida nesse segmento. Legal, Maurício. Muito bom. Show.
Janete, acho que vamos começar para os nossos, assim, muito obrigado para você que está nos assistindo aí, enfim, profissionais do agronegócio, fazendeiros, pessoas envolvidas com esse segmento tão importante. Para a gente é uma alegria poder comunicar o que a gente vive com cada um de vocês. Janete, acho que assim, a gente tem inúmeras frentes do setor agro que a gente poderia abordar, né? A gente poderia falar no estado da arte da agricultura, que as tecnologias que hoje estão sendo desenvolvidas são capazes de levar o agronegócio nos próximos anos, né? A inteligência artificial permitindo com que, né, a dosagem correta de um determinado fertilizante, de um determinado nutriente, seja colocado planta por planta, né? Os monitoramentos via satélite, que cada vez mais, visto que você fazer hoje do espaço uma extensão do seu negócio está cada vez mais barato, inúmeras empresas estão começando a oferecer para fazendeiros do mundo todo monitoramento das suas fazendas via satélite, que antes era um negócio somente, assim, pessoas com muito dinheiro, grandes organizações poderiam ter acesso a isso, e hoje micro e pequenos profissionais do agronegócio podem ter acesso a ferramentas de monitoramento da sua fazenda via satélite. A gente poderia falar de tudo isso, a gente poderia falar também, que eu acho que a gente vai abordar um pouquinho aqui, e também sobre um segmento que você adora bastante, Janete, sobre... Eu vou deixar para você, qual segmento, Janete, além desse que eu mencionei, que você quer trazer aqui para os nossos participantes de hoje, hein? Foi legal você ter trazido isso, Maurício, porque a primeira turma de executivos de agro que vieram para cá, eu lembro, como se já deve fazer quase 3 anos que isso aconteceu, a gente procurou mostrar esse tipo de inovação, né, Maurício? Cara, o que eles estão fazendo nas fazendas aqui que torna mais produtivo, né? Como que eu irrigo minhas terras? E aí, ô Maurício, acho que por ingenuidade nossa na época, né? Todos os fazendeiros que aqui estavam com a gente nesse programa falaram pra gente assim: Felipe, Maurício, cara, mas poxa, legal assim tudo isso que eles estão fazendo, mas a tecnologia que eu uso lá no Brasil, ela já é equivalente, já é 2 vezes melhor do que essa, então não sei se, de fato, isso que vocês mostraram, né, é tão inovador assim para o nosso setor. E aí, mais um dos assuntos que a gente tratou durante essa semana, né, que é o que eu queria trazer aqui, foi o que impactou mais esses executivos, esses fazendeiros que estavam aqui. Foi assim, e a gente usou, eu diria que 10% da semana para abordar desse assunto, e foi o que mais impactou eles. Eles falaram: Felipe, Maurício, cara, isso sim é um negócio que, se a gente não prestar atenção, talvez todas essas inovações, né, que a gente tem, o tão mais produtivo que a gente o tanto de tecnologia que a gente tem nas nossas fazendas, cara, talvez elas não sirvam para muita coisa se de fato esse tipo de tecnologia acontecer nas próximas décadas, né? E o que é isso, né? Uma das vertentes, né, porque quando a gente fala de agrotech, né, que é tudo aquilo de tecnologia de agronegócio, existem várias verticais dentro disso. Então tem, como o Maurício disse, a inteligência artificial, né, a robótica, tem várias coisas. Mas uma delas, ela é chamada de food tech, tecnologia da alimentação. E é isso que aqui no Vale do Silício está sendo feito de uma forma tão diferente e inovadora, e que pode impactar muito, né, o nosso, né, não só o agronegócio no Brasil, mas como no mundo. E eu já vou falar um pouquinho dela, mas antes disso eu queria trazer alguns dados para a gente refletir, né? O Vale do Silício, ele geralmente mira negócios que tenham um potencial de escala global muito grande, porque tudo aquilo que é construído aqui no Vale, ele não é construído com a intenção de ser distribuído localmente só. Então, se a gente pegar todas as tecnologias dos outros setores, né? Poxa, tudo aquilo que a gente conhece aqui do Vale é distribuído globalmente. E aí, o agronegócio é algo que chama atenção, né? Aqui do Vale do Silício, né? É algo relevante para o Vale do Silício distribuir globalmente, né? E eu tive certeza de que essa resposta era sim, quando, logo depois dessa primeira turma, né, de agronegócio que a gente recebeu aqui, a gente recebeu uma turma de executivos que não era focada em agronegócio, né, e a gente foi conversar com um cara chamado Mark Tapney, que é um dos fundadores da Tesla. Né? A Tesla, todo mundo conhece a Tesla hoje, aquela empresa de carros elétricos e autônomos, né, liderada pelo Elon Musk, mas poucos sabem que, na verdade, quem fundou a Tesla não foi o Elon Musk, mas um deles foi o Mark Tapney.
E aí o Mark Tapping, além de fundador, né, empreendedor, ele é investidor, né, de vários setores aqui no Vale do Silício. E aí um dos executivos perguntaram para o Mark Tapping, Mark, cara, para você, qual que é a próxima onda do Vale do Silício? E aí, para nossa surpresa, o Mark respondeu sem pensar por mais de 10 segundos, ele respondeu assim, food, tradução, né, comida, né? E aí a gente saiu dali falando, caramba, o cara inventou carros elétricos, a Tesla, o cara, enfim, ele veio me falar que o futuro do Vale é comida, é alimentação, né? E aí a gente foi entender, né? E aí, se a gente pegar globalmente, né, o mercado de agro é um mercado de 5 trilhões de dólares anual, né? Isso representa um pouquinho mais de 7% do PIB global. Então, assim, pô, a gente está falando que é muita coisa quando você fala de 7% do PIB global, né? Essa é um setor que ele emprega quase que 1/4 da população global. Então, 25% da população global, de alguma forma, está envolvido, né, na cadeia como um todo, está envolvido, né, no setor de alimentos, né? E aí tem um outro fator que, né, que faz com que o setor de alimentos seja super propício para que o Vale do Silício gaste energia, né? Hoje a gente é um pouco mais de 7 bilhões, né, de pessoas no mundo, nós somos 7,5% de pessoas, 7,5 bilhões de pessoas no mundo, e todas as projeções caminham, né, para que em 30 anos a gente ultrapasse os 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, quando a gente junta tudo isso, né, e junta todas as técnicas que a gente tem de produção de alimento hoje, é muito claro de que a forma com que o mundo produz alimento hoje, né, não é suficiente para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas. Então, por isso que o Vale, nos últimos anos, começou a olhar, né, muito forte para esse setor. E aí, né, essa vertente que a gente gostaria de falar, que é a vertente de tecnologia de comida. O que é isso? A gente tem duas vertentes aqui hoje, né, que a gente vê muitas empresas surgindo, que são, primeiro alimentação via células-tronco, é criar proteína animal por meio de células-tronco, né? Então, pensa só, hoje para você produzir o pedaço de picanha do churrasco do domingo, né, a gente precisa de uma porção de espaço de terra, água, a gente precisa dos animais, a gente precisa ali, enfim, todo o processo de criação que todo mundo conhece, né, toda a logística que envolve, né, abater o animal, a questão de conservação, transportar, enfim, tem toda uma cadeia gigante. E aí imagina só, empreendedores aqui do Vale, né, vão para dentro de uma garagem e viram de ponta cabeça essa cadeia. E ao invés de você precisar de grandes fazendas, né, de grandes espaços, de animais, enfim, você simplesmente precisa da célula daquele animal, que dentro do laboratório, né, junto com uma mistura rica em proteína, sal, calor, enfim, você consegue reproduzir aquelas células dentro de um laboratório, né? E você consegue depois imprimir aquilo que a gente chama de imprimir em 3D, um pedaço de picanha, um pedaço da maminha, do pedaço de carne, pedaço do boi que você quiser, né? Essa tecnologia já existe, né? A gente vê um monte de empresas cada vez mais aprimorando isso ano após ano aqui no Vale, né? E imaginem só o quanto que isso pode impactar todo o mercado. E aí uma outra vertente, que eu diria que já é mais maduro e que cada vez mais tem ganhado espaço nas gôndolas de mercado, aqui no Vale, na Califórnia, nos Estados Unidos, né, tem ganho restaurantes de fast food até, né, a gente já viu Burger King, a gente já viu o KFC, que é aquela rede que vende frangos, né, implementando, a gente vê outras empresas cada vez mais ganhando espaço com isso, são aquelas plant-based meats, né, que traduzindo para o português são proteínas ou carnes à base de planta, né, que basicamente, quem conhece um pouco de engenharia reversa, né, do sistema Fabril, o que é engenharia reversa? Vamos supor que eu lanço esse celular hoje, alguém vem e fala, cara, eu preciso construir algo para competir com esse celular, o competidor, ele vai lá, compra teu produto, desmonta ele inteirinho, tira todas as peças e vê como que aquilo foi construído, e aí eu reproduzo e, como competição, eu consigo me posicionar e oferecer um produto tão bom quanto aquele, né, que o meu competidor está oferecendo. E o que essas empresas fizeram, né? Elas pegaram e fizeram a engenharia reversa da proteína, dos alimentos, né? Então,
eles pegaram um pedaço de hambúrguer e entenderam, cara, como que é a textura disso, como que é o sabor, como que é a cor, qual que é o cheiro, enfim, e aí eles encontraram plantas e substâncias, né, presentes aí na nossa, disponíveis, né, no nosso planeta, e conseguiram reconstruir aquilo que substitui, né, a proteína que a gente está acostumado a consumir. E aí, só para contextualizar, antes de passar para o Maurício, antes de a gente entrar em mais detalhes, deixa eu compartilhar minha tela, só para mostrar algumas imagens do que seria, né, do que seria do que a gente está falando, né? Então, olha só, isso daqui, essa empresa aqui é Just, né, uma empresa que fica alguns quarteirões aqui da casa daqui do meu apartamento em São Francisco. Pessoal, isso que vocês estão vendo não é ovo que vem da galinha. Isso é ovo que foi reconstruído dessa forma que a gente disse, né, por meio de engenharia reversa, de como que é a aparência de um ovo, de como que é o sabor, de como que é a consistência, de qual é a cor, o cheiro, enfim. Então, usando sementes, usando plantas, eles construíram, né, reconstruíram o ovo. E aí, curiosidade, a gente recebeu, em janeiro desse ano, o dono da maior granja do Brasil e da América Latina aqui com a gente, e a gente levou ele nessa empresa para experimentar esse que é o ovo vindo da planta, e isso assustou demais ele. Sim, as pessoas costumam ser muito céticas antes de fato ver com os próprios olhos e experimentar, e aquilo impactou muito ele. Ele falou, Felipe, cara, é muito parecido. Se você não me dissesse que isso aqui não é o ovo, eu sou o maior produtor de ovo da América Latina, e eu não diria para você que isso não é um ovo, né? É que você me disse, eu estou aqui tentando achar os defeitos, e aí eu estou, né, eu estou na fase da negação ainda, tentando, né, achar que isso não vai impactar meu negócio, mas Felipe, cara, de fato, você estava certo, isso é muito, muito, muito parecido, né? E aí tem alguns exemplos, isso aqui são hambúrgueres feitos de planta também, de uma empresa chamada Impossible, né, de impossível, né, eles chamam Impossible Foods, né? Aqui a gente tem já o conceito, né, isso aqui seria um frango, né, feito em laboratório, por multiplicação de células, impresso, né, numa impressora 3D. Então, em breve você vai entrar no supermercado e vai comprar um peito de frango que não foi necessário você criar um animal, matar um animal, né? Aqui a gente tem carne de porco, um peixe, enfim. Então, Maurício, né, você perguntou para mim aqui qual que seria a tecnologia que a gente queria focar em trazer para as pessoas, né? E de fato é essa, né? Quando a gente olha para esse mercado, quando a gente olha aquilo que de fato pode impactar o setor agro de alimentação no Brasil, né? Eu diria que são essas duas vertentes, que é a proteína, né? Por meio de célula-tronco. E aí, pessoal, a gente já tem empresas aqui no Vale, desde que constroem a carne do pato até a carne, né, do peixe dentro de laboratórios, e a outra vertente seria a base de plantas, que a cada ano que passa, né, por eles utilizarem muita tecnologia, né, o sabor, a consistência tem ficado cada vez mais parecido. Alguns anos já essas empresas fazem testes às cegas aqui por São Francisco, e cada ano que passa diminui o número de pessoas que conseguem, né, nos testes às cegas, identificar qual que é, de fato, a carne do animal e qual que é a carne que não é do animal, que é de planta, enfim, né? Então, e os investimentos também, enfim, daqui a pouco a gente pode entrar um pouco mais nos números, Maurício, mas, de fato, o que mais impressiona a gente hoje é isso quando a gente fala de agro. Pessoal, assim, o Janete trouxe pontos muito importantes e eu quero pegar aqui alguns ganchos no que ele falou. O primeiro gancho pode ser, vou chamar aqui da resistência, digamos assim, a essas novidades. Porque é natural que quando a gente se depara com novidades tão transformacionais como essas que o Janete acabou de mostrar, é natural que a gente pense, não, mas isso não vai dar certo, ou isso não funciona, ou que, imagina, que isso vai substituir esse jeito tradicional e que existe há séculos de se produzir alimentos. E, de fato, isso é muito difícil de entrar na nossa cabeça, porque a gente nasceu e cresceu com esse conceito.
Isso não vale só para o setor agro, isso vale para outros segmentos da economia, né? Mas eu pergunto para vocês, quem diria que a indústria de Hollywood, que produziu os filmes mais incríveis que você, que eu e que nós já vimos, fosse transformada e fosse impactada severamente por uma empresa que tem um pouco mais de 20 anos, chamada Netflix, que transformou completamente a forma como são produzidos os filmes e como são distribuídos os movies, né, mundo afora, né, sem precisar mais de cinema, diretamente pela internet, né, o Netflix transformou completamente a indústria de Hollywood. Quem diria? Hollywood, eu nasci com aquele... Enfim, transformado. Quem diria, pegando o gancho do que o Janete trouxe, o Taprinen, fundador da Tesla, que a Tesla, uma empresa com 17 anos de vida, que fabrica apenas carros elétricos, que não os vende via concessionária, que vende pela internet, se transformaria em 2020 na montadora mais valiosa do planeta. Em 2017 já tinha se tornado a montadora de veículos mais valiosa dos Estados Unidos. Esse ano ultrapassou a Toyota e se tornou a montadora de veículos mais valiosa do mundo. Quem diria? Não, mas produz carros elétricos, não produz com combustão interna, não vende via concessionária. Não, eu cresci vendo carro sendo vendido na concessionária. Como assim? E essa empresa com 17 turma, Ford e GM tem mais de 100 anos. Uma empresa com 17 anos se torna a mais valiosa do mundo no segmento de fabricação de automóveis. Então, é natural a gente ter um pé atrás em relação a isso e ficar resistente, porque às vezes não entra muito na nossa cabeça. Mas quando a gente observa, primeiro, cada vez mais tecnologias se tornando acessíveis e permitindo com que empreendedores vislumbrem um problema, vai faltar alimentos no mundo quando o mundo tiver 10 bilhões de pessoas. Eu tenho mais acesso à tecnologia mais acessível e barata. Como eu posso usar essa tecnologia acessível e barata para tentar resolver esse problema e endereçar com uma solução viável para o mundo inteiro? Esse é o primeiro ponto. Estamos diante de um mundo onde as tecnologias estão mais acessíveis e baratas e os empreendedores hoje têm condições de resolver usando outros meios, sem ser os tradicionais, para produzir alimento. Primeiro ponto. Segundo, tem investidores no mundo inteiro com muito recurso disponível para investir e estão investindo nesse tipo de solução. Então, tem muito capital disponível para financiar tudo isso. E o terceiro ponto que o Janete trouxe aqui, nós, enquanto Starse, presentes no Vale do Silício, a gente recebeu possivelmente as maiores empresas do Brasil, do agronegócio, que vieram aprender conosco no Vale do Silício. Cara, o que está acontecendo com o meu segmento e como é que eu faço para me atualizar? Por quê? Porque eu estou vendo o que aconteceu no setor de automóveis, no setor de entretenimento, no setor de transporte urbano, no setor de hotéis, eu estou vendo o que está acontecendo nos inúmeros segmentos e, cara, eu tenho que ficar atento e tenho que me posicionar para eu também, né, estar na vanguarda do que vai acontecer no setor de agro. Né? Então, o que a gente trouxe aqui, justamente o conceito aqui dentro do segmento agro, o pilar aqui do alimento, porque é um dos assuntos que estão hoje mais à tona no que diz respeito ao agronegócio, a tecnologias do agronegócio hoje impactando o setor tradicional que a gente conhece. E o Janete ele trouxe muito bem aqui os dois exemplos. O primeiro, existe o segmento de carnes desenvolvidas no laboratório, inclusive eu estou com um livro aqui chamado Clean Meat. Esse livro aqui, eu não sei se tem em português, mas ele é um livro que mostra e conta toda a história de como surgiu a ideia de se fabricar carne em laboratório. Carne em laboratório, que coisa maluca! Como surgiu essa ideia? De onde surgiu? Quem foram os primeiros empreendedores que fizeram isso? As primeiras empresas? Né? Como crescer carnes em laboratórios? Como crescer carnes sem animais vai revolucionar a forma como a gente janta, né? E como vai revolucionar o mundo. Então, o termo que se dá para essa primeira frente que o Janete mencionou é justamente clean meat. Né? Então, toda a carne que é produzida em laboratório, via célula-tronco, existe um segmento, e esse segmento, o nome dele é chamado clean meat. Então, você que quiser mais informações, se aprofundar nesse assunto, é só colocar clean meat na internet, que você vai encontrar tudo sobre isso. Inclusive, já tem empresas com ações abertas em bolsa, né, que já estão aí andando. E o segundo que o Janete trouxe aqui é o plant-based meat, que são as carnes feitas por planta, né, que você faz uma engenharia reversa, junta uma porção de plantas que existem na natureza e tenta simular
né, o mais próximo do sabor, da textura, do cheiro de uma carne, né, tradicional. Isso é tão sério, turma, tão sério, que, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos tem 50 estados, e as leis estaduais lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque muitas vezes a lei do estado se sobressai à lei federal. Alguns estados já estão com projetos em andamento para proibir o uso do termo meat, que significa carne em português, para carnes feitas em laboratório. Ou seja, se a carne é feita em laboratório e não é de origem animal, isso não é carne. O termo carne não pode ser usado para esse tipo de produto. Tem que ser usado, tem um outro nome. Por quê? Porque carne é só para o produto que vem do animal. Então, olha só, isso é já está tão evoluído que já está começando a se criar leis e regulamentações para dar mais transparência para o consumidor, inclusive. Porque, ó, consumidor, se tem carne é porque é do animal. Se não tem carne é porque vem de laboratório, ou vem de planta, ou vem de uma outra fonte. Então, Janete, de fato, é impressionante o quanto a gente tem de evolução dentro desse segmento. A Just, que o Janete trouxe como exemplo, alguns anos atrás foi a reportagem do Fantástico. O Fantástico levou uma equipe inteira, foi para o Vale do Silício, entraram nos laboratórios. Esse mesmo programa que a Start se realiza, a gente vai lá dentro dos laboratórios da Just. O Fantástico mostrou, quem de repente tem aí disponível na internet a reportagem que eles fizeram, mas isso já está andando a passos largos, né, muito rápido, e a evolução que a gente tem visto nos últimos anos realmente é sem precedentes. Janete, você tem mais dados para compartilhar conosco específicos de algumas empresas, investimento feito no setor para trazer fatos aqui para a turma que está nos assistindo? Show, claro que eu tenho. Eu vou compartilhar minha tela porque eu quero mostrar para vocês um pouco da evolução, né? Porque quando a gente fala, né, de poxa, isso está se tornando mais maduro, enfim, um dos termômetros que a gente tem, qual que é aqui no Vale, é follow the money, né? Que a gente gosta de dizer aqui, siga o dinheiro, para onde o dinheiro está indo. Isso é um dos termômetros que faz a gente, né, dizer se aquela tecnologia ela tem potencial, né, de ser grande ou não, de ser relevante ou não. Então, eu vou compartilhar minha tela. Isso aqui é um sistema que a gente tem acesso aqui na nossa unidade aqui do Vale, né, onde a gente consegue traquear tudo aquilo que é investido em praticamente todos os setores da economia. Então, aqui eu filtrei, né, tudo aquilo, né, quando a gente fala de tecnologia de agro, tá? E aí aqui dentro tá tudo aquilo que... Lembra que eu disse que a agrotech ele é muito maior do que esse segmento que a gente está dizendo, né, de food tech, né, que é a tecnologia de alimentos, mas vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu filtrei o setor inteiro, né, vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Olha só, em 2011, que é a partir de quando a gente tem dados, né, foi investido só 26 milhões de dólares nessas empresas aqui. Então, 9 anos atrás, só 26 milhões de dólares foi investido, né, em empresas que, enfim, que tinham, né, seus negócios atrelados à tecnologia de agronegócio, né? E aí, né, como tudo que é exponencial, a gente tem crescimentos que parecem pequenos ao longo dos anos, e aí 2014 já começa a ficar um pouquinho maior, né? E aí, olha só, quando chega em 2018, né, a gente teve, só em 2018, 1,6 bilhões de dólares investidos, né, em startups e empresas que estavam, né, desenvolvendo alguma tecnologia, né, relacionada ao agronegócio. Quando a gente vai para 2019, a gente teve uma pequena queda disso e ficou ali 1,3 bilhões, mas apesar de ter tido queda, a gente tem menos investimentos sendo feitos, o que quando a gente olha para investimentos, isso quer dizer que, pô, mesmo que você tenha um pouco menos, mas você tenha menos dinheiro, menos empresas recebendo, quer dizer que esses investimentos têm ficado maiores, essas empresas têm começado a crescer, mas aí olha o que acontece esse ano de 2020. Guarda esse número, 1,3 bi ano passado. Esse número que eu tenho aqui, pessoal, é até agosto desse ano, tá? Então, basicamente, ainda tem meio ano pela frente aí, né, de dados para ser incorporados nessa plataforma. Então, do ano passado para cá, né, 1,3 bilhões o ano passado inteiro de 2019, até agosto desse ano já foi investido 2,3 bilhões de dólares, né, em tecnologias
do setor agro, né? Então, se a gente fosse fazer uma conta aqui, uma projeção linear, né, a gente pode dizer que esse número vai chegar próximo a 4,5 bilhões de dólares, que vai ser quase que 4, né, 3 ponto alguma coisa vezes maior do que o que a gente teve o ano passado. Então, o que isso mostra, pessoal? Assim, para a gente que está aqui, para a gente que acompanha muito, né, sobre as tendências do mercado, quando a gente quer prever coisas que vão acontecer em alguns anos, esse é um dos principais indicadores que a gente analisa, né? Quanto que está sendo colocado de dinheiro no setor, tá? E aí eu já vou abrir um pouco, né, das empresas que a gente mapeia mais, né, que a gente tem mapeadas aqui como mais relevantes. Mas olha só, por que eu disse aqui no começo que a gente, né, o que a gente queria destacar dentro do que a gente fala de agrotech seria para produtos de alimento, né, tecnologias de comida, food tech, né? Olha só, isso aqui, todo aquele dinheiro, né, todos aqueles bilhões de dólares que estão sendo investidos no setor, nesse gráfico que ele mostra uma quebra por subsegmento do setor. E olha só, isso aqui na história, tá? Isso aqui não é só nesse ano, né? Isso aqui desde 2011, né, o quanto foi investido em cada subsetor. Olha só o que, né, se sobressai assim, e muito, né, porque o segundo colocado aqui, então a gente está falando de quase 6 bilhões de dólares ao longo desses últimos 9 anos sendo investidos só em tecnologias de alimentação, né, food tech, e aí o segundo lugar, né, que são tecnologias de agricultura como um todo, a gente está falando de 1,35 bi, então olha a diferença. Então, quando a gente olha isso, nos traz certeza de que, apesar de ter várias outras tecnologias sendo investidas aqui, né, aqui no Vale, de fato o foco é, né, em food, né, em tecnologia de novos alimentos. E aí aqui a gente tem, né, algumas das empresas, né, que são mais relevantes, que estão se destacando nesses segmentos. E aí eu queria trazer destaque para duas, né? Duas delas. Na verdade, 3 eu vou trazer destaque. A primeira é a Impossible, que eu comentei aqui com vocês um pouquinho antes, né, da gente mostrar essa empresa, né? Impossible, que eu mostrei a foto do hambúrguer, enfim, né? Hoje, basicamente, em qualquer restaurante que você vá aqui na Califórnia, né, você tem lá os hambúrgueres da Impossible presentes no cardápio, né? Então, eles, de fato, têm ganho cada vez mais uma relevância muito grande, inclusive, né, se você for no Burger King aqui, eles já têm o Impossible Whopper lá, né, que é o lanche principal deles, eles já têm o hambúrguer feito com as carnes da Impossible, né? A outra é a Just, que eu mostrei, né, os ovos, enfim, e eles, né, mostrei também a imagem para vocês, né? E a outra que eu queria destacar, a gente poderia passar aqui horas, né, comentando um pouquinho sobre cada empresa dessas, o que elas estão fazendo, enfim. Mas a outra que eu queria destacar, né, é a Memphis Meats, que foi a primeira, né, se a gente pegar a precursora disso, a primeira que lançou, né, a primeira que construiu a carne vinda da célula-tronco há alguns anos atrás, que aconteceu num laboratório, alguns quarteirões aqui de onde eu moro, foi a Memphis Meats, né, que eles construíram a primeira almôndega, né, a primeira almôndega feita, né, de célula-tronco, que foi feita dentro de um laboratório. Então, se eu pudesse destacar uma empresa, seria essas 3, né, mas a gente poderia passar aqui um tempão comentando todas as empresas, né, para compor aqueles bilhões de dólares que estão sendo investidos, né, não são 1, 2 ou 3 empresas, mas são centenas de empresas que estão, né, preocupadas em reconstruir aí o futuro da alimentação. Tá aqui o logo da empresa, que é da Memphis Meats, para quem quiser mais informações. A Memphis Meats, ela... como se dá o processo tradicional de evolução de uma startup, né? Uma startup geralmente é uma empresa que busca crescer de forma escalável, usando muita tecnologia para ganhar um mundo muito rápido, né? Foi assim que o Google nasceu, o Uber, essas empresas todas. E agora começam a nascer várias startups do setor de agro, né? E essas startups, muitas delas optam por usar uma aceleradora, que é uma empresa cuja função é acelerar por meio de acesso a investidores, acesso a tecnologias, por meio de mentorias, de conexões, de acelerar. Aquela empresa que iria crescer de forma razoável durante 1, 2 anos, vai crescer de forma muito rápida em 2 meses. É isso que uma aceleradora faz. E uma aceleradora
das mais conhecidas do Vale chama-se IndieBio, que é a maior aceleradora de biotecnologia do mundo, cuja uma das empresas que a IndieBio investiu foi justamente na Memphis Meats. Na Memphis Meats, que fica... a IndieBio, que fica pertinho da onde o Janete mencionou, a Memphis Meats nasceu ali dentro. E olha que interessante, olha o raciocínio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra antes que eu falei da Tesla? Lá no início, quando a Tesla não era nada, né, quando estava começando lá, 2 empresas que investiram na Tesla. O grupo Daimler, que é dono da marca Mercedes, investiu, e a Toyota. Aí você pensa, 2 empresas concorrentes investindo na Tesla, né? Memphis Meats. Quem são 2 dos principais investidores da Memphis Meats, dessa empresa que faz carne em laboratório? Cargill e Tyson Foods. Que eu tenho certeza que vocês que são do setor conhecem muito bem, 2 dos maiores processadores de alimentos do mundo. O que 2 dos maiores processadores de alimentos do mundo, entre aspas, concorrentes da Memphis Meats, que produz carne em laboratório, estão fazendo investindo numa empresa que, né, que pode ser um potencial concorrente ou já é do seu próprio modelo de negócio. Então, esse tipo de raciocínio, ou seja, empresas já estabelecidas investindo nessas empresas. O Janete mostrou a quantidade de recursos que estão sendo depositados nessas startups que estão fazendo carne no laboratório, disparado é o maior de todos os setores do setor agro, né? O setor de alimentos. Então isso nos dá uma clara noção de que tem muita coisa acontecendo dentro desse segmento, tem muitas indústrias surgindo. A gente poderia falar aqui também da Finless Food, né, Janete? A Finless Food é uma startup que faz carne de peixe sem precisar do peixe. Então faz o sashimi, faz o robalo, né, sem precisar matar o peixe, usa células-tronco desses peixes. Tem inúmeras outras empresas que a gente poderia aqui falar, Clara Foods, né, que faz a clara do ovo sem precisar da galinha. Clara Foods é o nome. Essa empresa também passou pela IndieBio, essa mesma aceleradora que a Memphis Meats também passou. Então, o que a gente tem visto, turma, para posicionar vocês? Né, estando no Vale do Silício há 5 anos, né, acompanhando as principais inovações que acontecem em todos os setores que estão no Vale desde 2015, está muito claro para a gente, está muito claro para a Startse que hoje um dos setores onde o Vale mais olha, mais gasta energia, mais investe recursos e capital é o setor de alimentos, que faz parte, né, é um segmento do setor do agronegócio. Então, assim, a própria demanda e a própria participação de empresas brasileiras nos procurando para conhecer o que está acontecendo, né, nesses segmentos é mais uma prova de que realmente isso está atraindo muita atenção de todos. Né, Janete? Isso aí. E assim, Maurício, eu queria destacar aqui, né, eu sei que a gente falou isso no comecinho aqui, né, dos empresários que a gente recebeu aqui, e de toda essa resistência, né, das pessoas, né, no começo, pô, mas isso não... Enfim, né, acho que a gente já falou bastante disso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar que a gente já recebeu aqui no Vale, né, a gente já recebeu aqui caras como o Blairo Maggi, por exemplo, que é o maior produtor de soja, um dos maiores produtores de soja únicos do mundo, né? A gente já recebeu aqui CEOs assim, de empresas tão relevantes quanto, e sabe que isso me deixa feliz, né? De que depois que esses caras passam por aqui, eles começam, né, meio que instantaneamente, na hora que eles voltam para o Brasil, eles já começam a investir, porque assim, cara, a última vez que o Blairo esteve aqui, por exemplo, ele virou para mim no último dia, a gente estava almoçando num restaurante aqui, no Embarcadero, aqui pertinho, também de onde a gente está, ele falou para mim assim, cara, o que eu vou fazer com todas aquelas terras que eu tenho? E assim, a gente está falando de um cara que é super relevante, enfim, e até ele vir para cá, ele olhava e falava, cara, isso é algo lá da Califórnia, algo que as pessoas, a galera vive lá em outra vibe, em outra frequência, e de fato isso acontece aqui,
Mas quando essas pessoas vêm para cá e olham, experimentam, e, cara, eles falam, meu Deus, passou. Será que eu vou ficar para trás? Será que isso vai, né? E quando a gente vê caras dessas relevâncias se questionando, a gente começa a questionar aquilo que o Maurício trouxe, né? Pô, se Hollywood foi disruptado por empresas como Netflix, se a Uber disruptou, né, setores como de transporte, de táxis, né? Se a Tesla, uma empresa de 20 anos, consegue... Enfim, o que nos faz... O que faz ainda a gente acreditar que isso não vai chegar no setor agro, no setor de alimentação, né? Enfim. Então, eu acho que isso é o mais bacana que eu, nos últimos anos, assim, apesar de estar vivendo de perto essas empresas, entendendo, né, o investimento e vendo cada vez mais elas nas gôndolas do mercado, nos cardápios dos restaurantes, enfim, mas eu acho que isso é o mais bacana de a gente ver que quando esses caras que estão liderando esses setores aí no Brasil e na América Latina vêm para cá e veem que, na verdade, isso não é conversa de maluco que está acontecendo dentro de uma garagem, que isso de fato é muito sério e que tem gente despejando bilhões de dólares, tá? Essa brincadeira talvez não seja uma brincadeira, seja de fato algo que, né? Então, enfim. Eu peguei, antes de passar a palavra para você, que eu só peguei aqui, ó, como eu comentei, ó, a Tyson Foods é uma das investidoras da Memphis Meats, está aqui, ó. A Cargill também investe na Memphis Meats. Eu peguei aqui principais empresas hoje que lideram enfim, o mundo do processamento de alimentos, investindo em empresas que produzem carne sem precisar matar o animal. 2 pontos, Vitor, antes de passar para você, que para mim são de extrema relevância quando a gente fala nesse assunto. Primeiro ponto, boa parte das tendências de evolução de uma indústria são ditadas pelo hábito de consumo das pessoas. Na verdade, quem dita uma indústria são os consumidores, né? Os consumidores que ditam os rumos para onde uma indústria vai, o quão rápido ela cresce, se ela desaparece, enfim. E claramente o que a gente tem visto nos últimos anos é o crescimento, principalmente por parte das novas gerações, o crescimento de uma tendência, né, em relação ao trato e ao cuidado com os animais. E aí a gente começa a observar nessas gerações que estão nascendo agora, sim, cara, mas peraí, né? Cara, tem que matar um animal para comer a carne dele? Eu vou dar um exemplo. A filha do meu irmão, que mora em Toronto, tem 6 anos, por decisão dela. Meu irmão não tem nada a ver com o meu irmão e nem com a esposa dele. Por decisão dela, com 6 anos de idade, ela decidiu, ela não come nada que vem de carne de porco, galinha. Por quê? Porque para ela, com 6 anos de idade, é um absurdo matar um animal para comer. E assim como ela, mais uma série de outras pessoas começa a ter esse tipo de preocupação e esse tipo de comportamento. Não faz sentido. Então, eu fui num evento no Vale que foi feito um paradoxo bastante interessante que eu queria compartilhar com vocês em relação a isso, que foi feito o seguinte, olha, assim, no passado existia escravidão, cara, e é um absurdo, é surreal, é inconcebível você escravizar as outras pessoas, é inconcebível. Mas lá atrás, a sociedade no passado convivia normalmente, escravizar hoje é um absurdo mesmo. A gente olha para trás, cara, que loucura, né? Mas enfim, lá atrás convivendo. Talvez as futuras gerações vão olhar para nós e vão falar o seguinte: meu amigo, minha amiga, o pessoal lá atrás tinha que matar um boi, matar uma galinha para comer. Que absurdo! Cara, pra gente hoje é normal, mas talvez daqui a algumas gerações lá na frente, o nosso comportamento de hoje seja um absurdo, ter que matar um animal para comer. Então, essa reflexão, talvez gerações mais novas já começam a ter essa preocupação, já começam a ter... Então, esse é o primeiro ponto. O hábito de consumo das pessoas é o que dita tendências de mercado. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria mencionar, Vitor, antes de voltar a palavra a você, é que o Brasil está muito preparado para ser pioneiro nesse movimento. Muito. Eu digo o seguinte, por que está muito preparado? A gente recebeu as maiores empresas do Brasil no Vale, que estão de olho nisso. Você que está nos vendo agora, você que está, independente do local do país onde você está, a gente é líder nesse segmento no mundo e a gente tem condições, a gente tem a faca e o queijo na mão. Se a gente abrir a cabeça, se a gente olhar o que está acontecendo, a gente tem a faca e o queijo na mão para ser um líder nessa próxima onda no setor agro que vai acontecer no mundo.
Isso vai só da nossa vontade, nossa disposição e da nossa cabeça de começar a olhar para o que está acontecendo no mundo e como é que a gente pode adaptar aqui. Então, Vitor, o que eu trago aqui nesse segundo ponto é que assim, o Brasil ele tem todas as condições de ser um líder e de ser um pioneiro dentro dessa, digamos assim, do futuro do que vai acontecer no setor agro, por a gente ter hoje players que estão antenados em relação a isso. E certamente você que está nos vendo agora com mais informação e com mais conhecimento tem condições também de ser um líder dentro dessas inovações que a gente vai viver aí nos próximos anos. Muito bom, Maurício, Felipe, vocês trouxeram aí vários paradigmas, né, em termos de alimentação, food tech, né, que precisam ser quebradas, né, em alguns meios, né. A gente tem aí vou falar da nossa realidade aqui, né? Nós temos aí milhões de produtores rurais que dependem dessa cadeia de valor de alimentos e bebidas, né? E essas inovações que vieram, que estão atendendo essa tendência de consumo, da saudabilidade, da sustentabilidade, né? Do bem-estar animal, ela está modificando vários modelos de negócio, né? E a gente precisa deixar claro, você falou, né, Maurício, que o Brasil está super preparado, e a gente também tem essa noção, a gente acha que o Brasil está preparado para viver essa inovação, porque você falou lá no começo de um item muito importante, que é a questão da segurança alimentar, né? Como que a gente faz para alimentar o mundo sem impactar mais ainda, né? Sem abrir mais terras, né? A gente sabe que o Brasil tem todas as condições aí de alimentar o mundo, né? Sem abrir mais terras, a gente aumentou mais de 300%, dados da Embrapa, né, em termos de produtividade, né, nesse modelo convencional, e que desenvolveu várias tecnologias de aumento de produtividade, trazendo sustentabilidade. Mas essa questão que vocês trouxeram hoje é uma inovação que impacta não só a questão da segurança alimentar, mas a questão de comportamento mesmo, né? Comportamento não só de quem produz, mas de quem consome também. E isso a gente tem vivenciado aqui no país, né? E isso tem trazido oportunidades também para os pequenos negócios, né? Que estão aí abastecendo, pode-se assim dizer, a cadeia de valor em vários territórios aqui no país. Então, eu acho que é um grande desafio, né? A gente implementar isso, fazer com que esse ecossistema, que grandes players do agronegócio estão investindo aí no Vale do Silício, e fazer uma modificação, né? O Felipe falou da onde que o dinheiro está indo, né? Eu acho que o dinheiro poderia vir aqui também, né? Para o país, fortalecendo alguns ecossistemas, alguns lugares em que nós já temos startups aqui preparadas, né? Algumas empresas assim, conexões muito relevantes, estratégicas, que podem fortalecer isso aqui no nosso país também. Então, eu gostei muito da fala de vocês, são tendências que realmente mudam o comportamento, mudam o modelo de negócio, de produção, de consumo, e a gente quer agradecer, a gente está chegando ao final, né, desse painel. Se a gente fosse aqui trocar mais ideia, eu acho que poderia ter aí mais 2, 3 horas aí de bate-papo, mas eu queria voltar a palavra para vocês para deixar uma mensagem de estímulo, né, para nosso país, para os nossos, não só produtores, mas para instituições que trabalham com pesquisa, como eu citei, Embrapa, com universidades, com empresas, players do agronegócio que estão aqui no país também, que são multinacionais, né? Queria que vocês deixassem um recado para esse ambiente que nós temos aqui tão rico, tão pujante, diante dessa inovação aí que vocês trouxeram, que já está ocorrendo aí no Vale do Silício. Quer falar primeiro, Maurício? Quer... Vai lá, Janete, começa. Vai lá, eu? Então tá bom, depois você finaliza. Bom, pessoal, assim, o que eu vou falar aqui é o que eu já falei para todos os grandes, né, empresários do setor de agro que passam por aqui, né? Pessoal, tá na mão de vocês, não tá na mão de ninguém, a não ser vocês, a fazer com que o nosso setor de agro continue sendo tão relevante no mundo como é hoje, né? Pensa só, o poder que a gente tem hoje com o nosso agronegócio, não dá para deixar que pessoas que nunca tiveram, né, que nunca tiveram tanta relevância nesse setor, passem por cima desse setor tão importante do nosso país. E para que isso aconteça,
a gente não pode cometer o mesmo erro do que outras indústrias cometeram, né, na história recente, né, que é o que a gente estava dizendo aqui. Poxa, quando o Uber surgiu, talvez os taxistas olharam e falaram assim, isso não vai me impactar. Tá aí, né? Acho que poucos pegam táxis hoje e, né, quando o Airbnb surgiu, eu aposto que nas reuniões ali, né, dos principais responsáveis ali pelas maiores redes hoteleiras do mundo, eles olharam para isso e falaram assim, cara, não vamos se preocupar com isso, que eu acho que não vai impactar a gente. Eu venho do setor financeiro no Brasil e há quase 4 anos atrás, logo que eu saí, né, quando eu me mudei para cá, eu participava das reuniões, né, dentro do banco, na reunião de diretoria, enfim, e o que diziam era, Nubank, cara, esses caras, quem que é Nubank? Esses caras nunca vão chegar na gente. Nubank acabou de ultrapassar o número de clientes do Santander no Brasil, e se ele dobrar o número de clientes, assim como ele fez da última investimento no último ano, ele vai passar outros bancos. Então, pessoal, está na mão de vocês, mas para que isso aconteça, né, e que para a história não se repita com o que aconteceu em outros setores, vocês têm que abrir a cabeça, olhar para o que está acontecendo aqui, e não olhar isso como uma ameaça e tentar, não, isso não vai acontecer. Pessoal, já está acontecendo. Se já está acontecendo, como que a gente pega tudo isso e usa o que a gente tem de vantagem, que é ter um setor de agronegócio tão grande, tão representativo no mundo, como que a gente usa isso como vantagem e ao invés de negar de que isso vai acontecer, a gente potencializar o acontecimento disso, né? E a gente ser o agente da transformação, né? Não deixar com que essas empresas de outros lugares do mundo cheguem e acabem, né, destruindo algo que a gente tem construído por décadas e séculos. Janete falou muito bem, hein, Janete? Mas turma, assim, acho que o ponto, assim, a gente tem profunda admiração e respeito pelo setor do agro. O papel que cada um de vocês que trabalha no agronegócio é vital para a nossa economia, para a saúde de famílias inteiras, né, que vocês são responsáveis por fazer o alimento chegar na casa das pessoas, alimentar crianças, famílias inteiras. Então, assim, o trabalho de todos é louvável, a gente tem profunda admiração por tudo que vocês fazem, por tudo que vocês representam. Ao mesmo tempo, a gente, enquanto empresa e enquanto o nosso propósito de levar o que há de mais atual em todos os segmentos do mundo para cada um de vocês, a gente está vendo que no setor de agronegócio existe uma transformação em curso que está acontecendo já de uma certa forma intensa nos últimos anos, mas que vem se intensificando muito. E que as transformações, elas acontecem em todos os segmentos. Até na indústria do gelo, sabe os cubinhos de gelo? Até essa indústria foi transformada, porque 200 anos atrás, para chegar o gelo na casa de vocês, existiam os coletadores de gelo, que cortavam gelo em lago congelado, depois criaram as fábricas de gelo, depois criaram o refrigerador. E o interessante foi que nenhum coletador de gelo virou uma fábrica de gelo, nem uma fábrica de gelo virou uma fábrica de refrigeradores. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque a grande maioria das empresas e pessoas, infelizmente até hoje, se define baseado naquilo que elas fazem, e não no benefício que elas entregam. E aí, com base nisso, uma frase que eu aprendi no Vale do Silício diz o seguinte: ao dominar o processo de canibalização do seu próprio produto, você obtém a liderança de mercado. E se você não for o responsável por isso, alguém vai ser por você. O que isso quer dizer? Que se no agronegócio, se você, enquanto empreendedor do agronegócio, não encontrar uma forma de evoluir o que você faz, né, alguém vai fazer isso por você. E essa pessoa que fizer vai obter a liderança de mercado. Então, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa acontecendo. A Starse, ela está à disposição de cada um dos senhores e das senhoras para o que vocês precisarem em relação a mais informações, mais conteúdos, no próprio site da Starse, starse.com. Se vocês acessarem, lá vocês vão ter uma porta aberta para inúmeras informações em relação ao agro, cursos, e se quem quiser se aprofundar ainda mais, a Starse tem uma porção de atividades que podem auxiliar o trabalho dos senhores e das senhoras. E, assim, o setor de agronegócio mais uma vez, turma, é um setor que nos enche de orgulho, um setor que faz a economia brasileira ser a que é, mas, ao mesmo tempo, uma transformação nesse setor está em curso,
E eu acho que para todo profissional que trabalha nesse segmento, é quase que obrigação estar antenado a essas evoluções que estão acontecendo e a forma como elas impactam no seu dia a dia. Para, uma vez ciente disso tudo, como é que eu posso me reposicionar no mercado para me manter extremamente relevante e entregando valor para a sociedade e valor para a economia. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, nosso agradecimento, gratidão a cada um de vocês que nos acompanharam e principalmente ao Sebrae aqui, que é nosso parceiro e que, mais uma vez, leva há muitos anos informação de qualidade aí para todos os brasileiros e brasileiras. Ok, Maurício, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela palavra de vocês. A gente deseja sucesso aonde vocês estão, para que prosperem cada vez mais, para que levem conhecimento para vários empreendedores e mundo afora, principalmente para o nosso país, para o Brasil, tão pujante no agronegócio, que tem diversas oportunidades para serem aproveitadas. E a gente está aqui à disposição como empresa de empreendedorismo, com a missão de levar esse conhecimento também para que nossos pequenos negócios, nossos produtores rurais estejam cada vez mais ligados e antenados, né, nessas novidades, nessas tecnologias, nessa inovação que veio para ficar e que muitas não é mais tendência, né, já é uma realidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, continue com a gente, continue conectado ao AgroLab Sebrae, Amazônia, para que você participe de outros painéis, esteja conosco, ok? Saudações, um abraço, fiquem com Deus.